Convido os irmãos do louvor que cheguem à frente e vamos louvar ao Senhor com o cântico Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
irmãos do louvor podem sentar, os irmãos também. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Que realmente seja este o motivo, Cristo, estarmos aqui reunidos nesta manhã. Vou passar a palavra para a professora Ruth, que vai estar dando alguns avisos. Bom dia a todos. Que dia lindo, né? Hoje a gente pode dizer bem forte. Uau! Que dia lindo, né? Que dia lindo, que dia maravilhoso. E também triste, daqui a pouco vocês vão embora e a nossa casa vai ficar vazia. Vazia não, porque existe bastante pecadores. Mas a nossa casa vai ficar com muitas pessoas. Mas nós estamos, eu estou muito feliz. Eu posso dizer que a missão está sendo cumprida, né? O propósito que nós estabelecemos para esse vocacionado está sendo cumprido. Eu louvo a Deus. Eu carreguei as minhas baterias, não sei vocês, maranamenses, né? Mas eu estou muito feliz mesmo. Quero deixar alguns avisos para vocês aqui. Ao sair, não esqueça de entregar o seu crachá. Lembrando que se você quiser levar o seu nomezinho, pode levar. Mas deixe o crachá. O próximo ano nós já temos crachá, que não precisa gastar tanto, né? Eu andei por aqui e eu vi várias coisas espalhadas. Cadeira, mesa, especialmente ali na região onde foram as gincanas, né? Onde foi as gincanas. Então, a minha sugestão, meu pedido é que cada equipe possa ajudar a gente a deixar a casa em ordem. Esse é o princípio. Nós temos o Ministério Servo e um dos princípios do Ministério Servo é deixar a casa melhor do que a gente achou. Então, no último dia, quando a gente está encerrando o Ministério Servo, onde a gente realiza, né, líder? A gente deixa impecável. Então, já cada um dos vocacionados ajudando aqui o nosso pessoal a deixar organizada a casa. Tá bom? Mesma coisa acontecendo nos dormitórios, juntando as suas coisas depois, né? Daqui a pouquinho vocês vão embora e aquilo que vocês esquecerem aqui vai ter que ser para doação. Ou deixa aí, liga para mim, fala muito, olha, eu esqueci, né? Meu tênis aí, é o único tênis que eu tenho, a gente vai mandar para você, tá bom? Mas é isso aí, vamos juntar as coisas, tá? Eu já falei com o Ariel, e eu disse que, como o resultado final da gincana, né, vai ser depois do almoço, acho, né? Então, vale ponto, deixando as equipes ajudando a deixar tudo organizado, tá bom? Esse é o meu aviso. Obrigada. Obrigado, professora Ruth. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de João. João capítulo 9, versículo 4, nosso verso-chave do nosso encontro deste ano. João capítulo 9, versículo 4. Vamos falar este verso todos em uma só voz. João 4, quem achou, diz amém. Quem não achou, misericórdia. Vamos falar todos em uma só voz. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém. Convido os irmãos do louvor novamente e vamos estar cantando a nossa música tema, né, deste versículo, de João 4 e João 9, na verdade, verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode
Amém. É necessário que façamos enquanto é dia, que a noite vem. Se você tem um talento, multiplique o seu talento. Multiplique o seu talento, dê frutos para o dono da seara, para o seu Senhor. Peço que os irmãos fiquem em pé novamente e abram suas Bíblias agora no livro de Romanos. Os irmãos do louvor podem permanecer, vamos já cantar novamente. Romanos capítulo 10, versos 13, 14 e 15. Romanos 10, versos 13, 14 e 15. Vamos fazer uma leitura participativa. Vou ler o primeiro verso e os irmãos podem ir lendo os versos seguintes. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão aquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. É impossível eu invocar sem conhecer. É impossível conhecer se eu não ouvir falar. É impossível ouvir se alguém não for falar para mim. A seara é grande e precisa de pessoas que estejam prontas e digam: usa-me, usa, Senhor. Neste sentido, vamos cantar o cântico Usa-me, de Leandro Borges. Não esqueci do teu chamar.
irmãos podem se assentar. Peço que abram suas Bíblias novamente no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 6 e 8. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 8. Diz assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que alegria foi ontem nós podermos ver os jovens, alguns adolescentes chegando à frente no apelo do pastor Jaderson e dizendo: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E convido os irmãos do louvor novamente. Vamos cantar o cântico Usa, Senhor. Que mais pessoas, que mais irmãos nesta manhã sintam-se desafiados, tocados, mesmo que você não tenha ido ontem, mas ainda temos o dia todo pela frente. Deixe Deus falar ao seu coração para o chamado que Ele tem para você. Amém? Os irmãos do louvor podem sentar. Provérbios 3, 5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento, nas suas próprias forças. Olhando para vocês, jovens, adolescentes, eu imagino que alguns esteja passando pelas suas cabeças dúvidas, talvez medo, mas isso faz lembrar a minha vida, alguns anos atrás. Alguns anos atrás, eu morava no Acre, sou acreano, e Deus falou ao meu coração. Aos 12 anos de idade, eu tomei a decisão de aceitar Cristo como meu Salvador. Cresci num lar cristão, porém, como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentezinho, Então, era preciso que houvesse uma decisão, mesmo crescendo, ouvindo a palavra de Deus. Desde cedo, tinha o desejo de participar das coisas da igreja, fazer a liturgia, tocar no louvor, é uma das coisas que eu gosto mais. Mas, no começo do ano passado, não exatamente no começo do ano passado, essa foi a data que eu vim, mas Deus falou no meu coração para fazer mais. E
eu tive um tempo em conflito comigo mesmo. Quando eu senti o desejo de vir para o seminário, eu tinha outro desejo, né? Eu queria ser bombeiro. Essa era a minha primeira profissão, ser bombeiro. Uma profissão arriscada, né? E aí eu fui mudando, aí depois eu quis ser do exército, sempre na área militar. E estava em conflito. Área militar, seminário, área militar, seminário. Até que, talvez não sabendo reconhecer bem a voz de Deus, eu decidi optar pela área militar. E eu fui para o exército. No começo, estava dando certo, né? Parecia que estava dando certo. Mas essa não era a vontade de Deus. Então, Deus resolveu pegar pela orelha e fazer como o pai faz, né? Pega o filho pela orelha quando está desobediente e leva ele para o caminho certo. E foi isso que Deus fez. Eu decidi vir para o seminário, me preparar para a obra do Senhor, né? E esta tem sido a melhor decisão que eu tenho feito, né? Tirando a decisão de aceitar Cristo como meu Salvador, essa foi a segunda melhor decisão que eu fiz em minha vida, que foi me preparar para um futuro ministério. E digo a vocês que é muito bom preparar, poder aprender mais da palavra de Deus. Desafio vocês, você que ainda está em dúvida, você que estava como eu no começo, em dúvida, vou ou não vou, vou ou não vou. É a melhor decisão que você pode tomar. É se preparar para o ministério que Deus tem para você. Não tenha medo, como diz o verso, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, nas suas próprias forças, porque quem sustenta é Deus, não é você. Nós mesmos não conseguimos fazer nada. É Deus quem faz a obra. Então, esta era a dúvida. O que o Senhor quer? O que queres que eu faça, Senhor? Então eu decidi ouvir a voz do Senhor. Então, vamos cantar o cântico O que queres, Senhor? Amém. Peço aos irmãos que abram novamente as suas Bíblias e fiquem em pé em reverência à palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículos 35 até o versículo 38. Mateus 9, versos 35, 36, 37 e 38.
fazer novamente uma leitura participativa. Eu vou ler o primeiro e os irmãos podem ler os versos posteriores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Amém. A seara é realmente grande e poucos são os trabalhadores. É como diz o hino: eis os milhões que em trevas estão medonhas, jazem perdidos na escuridão. Pensando no tanto de pessoas que há perdidas. Vamos cantar somente 2 estrofes desse hino. O tempo já está correndo. Vamos ser breves e cantar somente as 2 primeiras estrofes. Amém. Convido o pastor Simval aqui à frente. Vai deixar a mensagem do Senhor em nossos corações. Peço que o irmão Eziel coloque a vida do pastor diante de Deus. Deus, te damos graças por mais uma manhã que estamos reunidos para ouvir a tua palavra, Deus. Usa o teu servo nesta manhã, para transmitir aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem preparado para que possamos ouvir. Assim, engrandecemos e louvamos, glorificamos o teu nome, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Chegou o fim. Último momento aqui, última manhã que nós vamos passar juntos aqui. E bom demais poder refletir com vocês. Falando uma coisa importante aqui sobre que nós temos conversado, esse tema, A Noite Vem. Quando nós estamos falando se a gente falar amanhã, dia, manhã, tarde, dia, noite, dia, semana, mês, ano, primavera, outono, verão. Formas diferentes da gente se referir às mudanças de tempo, mas todas essas que eu estou falando têm a ver com o tempo, aquele que a gente pode medir. Se eu falar minuto, hora,
Se eu falar dia, se eu falar segundos, tudo a gente consegue medir. E se eu falar outono, verão, a gente consegue marcar. E tudo que a gente consegue marcar, a gente coloca isso no tempo cronológico. Tempo cronológico. Tempo cronológico, na Bíblia, a gente vai ler isso e vai encontrar em alguns lugares da Bíblia, quando está falando de tempo, fala de cronos. Tempo cronológico. Aqueles que estão estudando grego provavelmente chegaram já nesses pormenores de entender que a Bíblia pode estar escrito lá tempo e quer dizer uma coisa quando diz uma forma de tempo e quer dizer outra coisa quando tem cronos ou quando tem kairos ou kairos. Kairos é o tempo que a gente fala, o tempo de Deus. Então, quando nós estamos falando que está breve a vinda de Jesus no tempo, nós estamos falando kairos, o kairos de Deus. É no tempo dele, não é no nosso tempo relógio. Então, nesse sentido, dia e hora ninguém sabe, porque no nosso tempo cronológico, a gente sabe, por exemplo, que hoje está acabando o encontro vocacionados, porque tem tempo cronológico, está marcado desde quando a gente sabe que nesse feriado ia ter o encontro vocacionados, a gente sabe que começa num dia e termina no outro. Isso, cronologicamente, sabemos quando começa e termina. Dia e hora que Jesus volta é kairos, que é dia e hora ninguém sabe, porque o tempo não consegue ser marcado por nós. Então, quando Jesus fala breve voltarei, ele volta em breve no tempo kairos de Deus. E no kairos de Deus é essa ideia de que um dia é como 1000 anos. E para nós, um dia é um dia. E 1000 anos, ninguém vive. Então, para nós, essa é desse jeito. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia e a gente está trabalhando essas categorias, a gente vai olhar para isso e de vez em quando você fala, nossa, por que Jesus não volta? E você que está aqui no Maranata já aprendeu, né? Que Maranata significa o quê? Ora vem, Senhor Jesus. Então a gente deseja que Ele volte. Mas eu queria que você desejasse a volta dEle do mesmo jeito que você deseja que pessoas sejam alcançadas. Porque é isso, é para isso que Ele veio. Nós queremos que Ele volte, mas que pessoas sejam alcançadas. E eu acho que tem aquela pessoa lá da sua família que precisava voltar para Jesus. Tem aquele parente teu, aquele teu amigão do peito que precisava ser de Jesus. Então, toda vez que a gente fala Maranata sabendo que ele vai voltar a qualquer momento, no kairos é dele. Mas no nosso tempo cronológico, fala assim, Senhor, mais uns 2 ou 3 dias aí, pelo menos, para dar tempo do meu amigo aceitar Jesus. E eu vou ensinar um negócio para você. Eu estava convivendo com umas pessoas que toda hora que acontecia uma coisa que ele se sentia contrariado, ele falava Maranata. E ele foi me irritando. Porque ele não estava compreendendo essa sutileza do Evangelho. Toda vez que ele queria odiar alguém, ele falava, Jesus volta. Por que ele queria que Jesus voltasse? Para que Jesus viesse e esmagasse aquela pessoa. E matasse aquela pessoa. Não quero te deixar chateado. Mas toda vez que você pensar desse jeito, você não devia dizer Maranata. Você devia dizer a verdade do seu coração. Eu quero me vingar daquela pessoa. Porque é mentira, você não está dizendo Maranata. Não é verdade. Só é Maranata quando você quer que Jesus volte com a sua justiça, a sua santidade, o seu poder, o seu amor. E depois que Ele coloca no seu coração o amor pelo perdido, você diz Maranata com certo pesar, porque você quer muito que mais pessoas sejam alcançadas. Você quer muito que mais pessoas sejam alcançadas. E quando a gente quer muito que mais pessoas sejam alcançadas, a gente quer muito que cada homem, cada mulher que é discípulo de Jesus, que entendeu o Evangelho, aprenda a fazer isso lá onde trabalha, no lugar onde está, para que mais pessoas conheçam Jesus. No que depender de mim, gente, eu quero o céu mais cheio que o inferno. E de vez em quando eu ouço alguns irmãos dizendo Maranata porque parece que eles querem um inferno mais cheio que o céu. E toda vez que você encontrar alguém fazendo isso, por favor, cumpra o seu papel de alguém que esclarece as Escrituras. Jesus veio porque Ele amou o mundo, com amor suficiente para o céu estar lotado, e todo mundo cabe lá. A gente sabe que não vai todo mundo. A gente sabe disso.
No que depender de nós, a missão é o mundo. No que dependeu do amor de Deus, a missão é o mundo. Então, a gente precisa aprender que sim, tem gente que odeia Deus, que odeia todo o povo de Deus. Mas no que depender de nós, a gente vai alcançar até o último. Então, a gente nunca vai dizer Maranata por vingança. Se a gente vê um crime e fala, Maranata, vem... Não. O crime dói, eu sei disso. Diga do jeito certo, Senhor, eu queria me vingar dessa pessoa. Mas a vingança pertence ao Senhor. E eu sei que no dia correto o Senhor vai cumprir a sua justiça, que não é minha. Jesus, o Maranata não é dito para Jesus voltar nesse tempo, assim, naquele nosso tempo, porque daí é nossa cronologia, de achar que aquela situação ruim define a volta de Jesus. E quem estudou aqui, está estudando aqui, está vendo que não é uma coisa só, são dezenas de acontecimentos sequenciais que provam a vinda de Cristo. Não é só uma coisinha, né? São dezenas de temas que a gente vai juntando desde o Antigo Testamento, chegando no Novo Testamento, vai juntando detalhes das coisas que vão se juntando para a gente olhar para isso e falar, sinais da vinda de Jesus. E a gente vai dizer Maranata, dizendo assim, quando você vê uma situação de que você fala assim, misericórdia, o dia que você vê fome no mundo, diga Maranata. O dia que você vê gente sendo escravizada, aí sim diga Maranata. O dia que você vê o pecador oprimido, diga Maranata. Mas o dia que você vê alguma coisa que só contraria as suas emoções ou teu jeito de ver a vida, não diga Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem para libertar o cativo. Lembra do jubileu? Essa referência. Vem para libertar o cativo. Vem para libertar quem sofre. Vem para libertar o oprimido. Então a gente redefine um pouquinho aí o que a gente vai dizer Maranata e a gente vai ver algumas dores, né? Eu acho que quando a gente vê aquela pessoa que está muito doente, que a gente ama, é uma hora de dizer Maranata. E alguns de nós já oramos assim, e Jesus não veio para todos, mas veio para aquela pessoa, não é? Uma pessoa que está terrivelmente doente. E você ora com aquela pessoa, e você fala assim, Jesus, esse sofrimento está muito grande aqui, Senhor, abrevia essa dor. Então, por enquanto, ele não veio para todos, ele vem para todo mundo. Então, a noite vem, esse como que se junta, né? Jesus está falando aqui, como se junta o Kairos e o Cronos. Nesse texto aqui todo, Jesus chegou para o cego. Ele está falando nesse capítulo e o próximo capítulo falando sobre cegueira, né? Então, o tempo cronológico do fim da cegueira chegou. No tempo, né? Então, a gente vai ter o desafio de compreender qual é o teu tempo cronológico hoje, dentro do cronos de Deus. Nosso tempo cronológico é pregar a missão dentro do cronos de Deus. Porque dia e hora que ele volta, ninguém sabe. Enquanto ele não volta, nós temos uma missão. Então, aquilo que nós sabemos que temos que fazer. O que é? Prega tempo e fora de tempo, em todo lugar, levantando mãos santas, fazendo a palavra, fazendo a vontade de Deus chegar para as pessoas, lidando com dores que esse mundo traz. Os desafios que esse mundo traz. Quero colocar um vídeo aqui para vocês verem. Esse vídeo aqui é de uma organização, de um fast food que chama Chicken Filé. Quem for para os Estados Unidos já deve ter comido lá, ou deve ter passado na frente de algum. Chicken Filé é um fast food que nos Estados Unidos é maior que o McDonald's. E ele é cristão. Os gerentes do Chicken Filé são assim... Sabe como pastor Daniel? Homens que nem você e eu, assim, que administraram alguma coisa já na vida, têm alguma experiência de administração, sabe o que eles fazem? Recrutam homens como nós para serem donos de lojas do Chicken Filé. E o Chicken Filé paga multa em quase todos os shopping centers dos Estados Unidos porque eles não abrem no domingo. Por quê? Domingo é dia de ir para a igreja. Então, já pensou num fast food que paga multa para não abrir no domingo para todo mundo que são os funcionários irem para a igreja? E os princípios de liderança do Chicken Filé são
Todos princípios cristãos. E da divisão dos lucros. Então, quando eu falei sobre sustentar a missão de Deus, essa organização é uma daquelas organizações que mais investe em missões do mundo. E do fast food, provavelmente, eu não me lembro agora quanto foi, mas eu me lembro que antes da pandemia era o fast food que mais tinha faturado no mundo. E o que mais investia em missões. E eles têm uma missão que se chama Life Shape. A Life Shape é uma missão do Chicken Filé. E a Life Shape está aqui no Brasil. E a cada ano, esse ano eu não pude ir, mas a cada ano eu vou lá no treinamento deles em Brasília. A base deles é em Brasília. E a gente tem algumas coisas. Ele tem um movimento para empresários, para empreendedores. Eu participei de alguns cursos deles e dei outros cursos para jovens, quando eu vou para Brasília para fazer isso. E tem um treinamento para pastores da Bacia Amazônica que eu gravei alguns vídeos lá para os cursos deles. Então, esse vídeo aqui não mostra isso. Isso é um vídeo da cadeia de lojas nos Estados Unidos, falando um pouco do que eles fazem, mas eu acho que tem a ver um pouquinho aqui com o que a gente vai falar. Então, essa aqui é uma daquelas empresas que é um exemplo no investimento missionário. Então, vamos assistir esse vídeo, daqui a um pouco a gente continua. Cada pessoa tem a sua história. Se tivesse uma frase agora definindo assim o teu principal agora, assim, uma frase que definisse o teu principal. Qual seria a frase que definiria esse teu momento? Ali está falando de muitas situações, mas se a gente andasse no meio das pessoas e a gente pudesse ter essa frase, esse highlight, né, do que cada um está vivendo, do que você está sentindo, de qual é a sua preocupação. Alguns de vocês, nas poucas conversas que a gente teve aqui, aparecia esse highlight, né, como uma pergunta, porque você encontra um pastor
E depois das provocações que eu fiz aqui, é natural que você venha e faça perguntas a respeito do que eu falei, mas também conectado com aquilo, com esse teu momento. Então essa pergunta aparece, ou esse momento seu aparece na hora que a gente está conversando. E quando a gente olha para isso tem a ver com o momento. Para alguns tem a ver com uma vida, tem a ver com uma dor pessoal, então tem a ver com a saúde, tem a ver com o outro. Eu não estou preocupado comigo, estou preocupado com o meu filho. Não estou preocupado comigo nesse momento presente. Estou preocupado com um sonho meu do futuro. Fazer um curso. Estou preocupado com um sonho meu do futuro. O que eu vou fazer daqui a 4 anos, 5 anos. Preocupado com esse momento, preocupado com uma dor desse momento. Ou planejando o momento e pensando em coisas que vou fazer no futuro. Ou sentindo nesse momento a dor que a vida me trouxe. Uma pessoa já não está mais aqui comigo. Ou vivendo esse momento sentindo a dor que a vida trouxe. Uma doença que eu tenho que tratar e viver com ela. Vou ter que aprender a conviver com ela. Lidando com a dor do momento, o meu filho, a minha filha. Lidando com a dor do momento, com aquilo que me falta. Me falta saúde. Me falta o companheiro, a companheira. O divórcio chegou. Essas histórias estão o tempo todo aí em volta de nós. E a gente vai ter que ajudar as pessoas. Então a gente luta com a nossa própria história, porque você vai ter tudo isso. A vida toda você vai andar com esses detalhes que tem a ver com a sua história e com o seu momento, mas você vai, na missão de Deus, servir ajudando as pessoas a lidar com o momento delas. Então, andando por aí, você vai encontrar as pessoas. Então, você imagina, num público como esse que nós temos aqui, você imagina quantas histórias a gente poderia ter. Então, quando a gente está andando nessa jornada, a gente vai encontrar pessoas que estão com as suas histórias e com o seu momento mais difícil. Como as coisas não estão funcionando do jeito que seria, do jeito que deveria. E aquilo vai incomodando mais ou incomodando menos. Às vezes é uma pessoa, pensando na tua igreja local, às vezes é uma pessoa que tem uma história que todos nós estamos movidos por aquela história. Por aquela situação. Outra hora parece que nós estamos todos movidos por uma campanha da igreja. A igreja vai fazer uma reforma grande, vai construir alguma coisa nova, e nós todos estamos movidos para isso. Essa semana, eu tenho certeza que aqui na escola, todos trabalharam em cada um naquilo que tem que fazer no dia a dia, mas todos estavam movidos para que esse evento aqui acontecesse, não é? Mudou a rotina aqui. Eu não sei quem é que faz a ordem do dia aqui, mas eu sei que muito da ordem do dia tinha a ver com o que aconteceria nesse final de semana. Quem chega, onde fica, como que as coisas vão ser... Tem coisas que precisam trocar de lugar enquanto o pessoal vem, e amanhã o que vai acontecer? Volta tudo para o lugar onde era, e vai isso, sem parar com a rotina. Então são coisas que a gente vai fazendo e trabalhando tudo isso. Então nesse processo, dependendo do momento histórico que nós estamos, a gente está fazendo esses movimentos, considerando então tudo isso, o tempo todo considerando, agora voltando para a questão do Kairos, o tempo todo considerando que Jesus breve vem, mas a gente trabalha como se ele não viesse. Como que a gente faz isso? Você vai se matricular numa escola, você vai fazer o curso, você vai continuar trabalhando, você faz tudo como se ele não viesse, sabendo que ele pode vir. O que eu vou fazer? Eu vou me casar. Será que eu tenho filho? Não tenho filho? Se você ficar pensando, ele vai vir, mas eu acho que eu vou agir como se ele não viesse. E quem se casou aqui lembra? Sabe qual era a coisa que eu mais pensava uns 2, 3 meses antes de casar? Jesus, dá uma seguradinha aí. Se é uma hora que o povo não fala Maranata, é ali na véspera do casamento, não é? Quem lembra disso? Era só eu que falava isso? Não? Olha lá, tá vendo? O Omar já, No nosso tempo eu acho que a gente falava mais ainda do Apocalipse do que fala hoje. Eu não sei por que parece que era mais intenso, na nossa época. Mas a gente toda hora estava lidando com esse negócio, Justo agora, na minha vez, Jesus vai voltar, Jesus? Tem misericórdia. Volta um pouco depois. Mas então, quando a gente olha para esse sofrimento, tem alguns momentos na Bíblia que a gente vê sofrimento grande acontecendo. E chega a hora de Deus agir. Então, significa o seguinte, que é Cronos, mas no tempo de Deus chega a hora dele agir e ele escolhe. Então, ele não é um Maranata nesse sentido dele voltar e mudar toda a ordem mundial, porque quando ele voltar, muda a ordem mundial, muda tudo.
Mas enquanto ele não volta, ele está agindo. Isso é kairos também, agindo no tempo dele através de homens e mulheres. E ele escolhe agir através de você, através de mim. Ele está agindo no tempo. Então é kairos de Deus no cronos. Dentro do cronos. Então aqui dentro desse tempo, no dia 10, ele vem e age aqui. No tempo dele, ele vem e interfere aqui, agindo através de pessoas, agindo através de você, para que vida de pessoas sejam transformadas, levantando homens e mulheres para mudar esse momento histórico que nós estamos vivendo. Ele faz isso, ele interfere. E no que depende da gente, a gente trabalha para que, se o Senhor vai mudar a história da minha cidade, está aqui. Não precisa procurar outra igreja, é a minha. Não precisa procurar outro ministério, é o meu. Não precisa procurar outra pessoa, sou eu. E a gente ora para que seja isso. Senhor, muda a história dessa família. No que depender de mim, serei eu. Quero ser usado nessa mudança, nessa transformação. E eu sei que às vezes ele faz isso sem que ninguém tenha feito essa oração. Olha que coisa impressionante. Eu vou ler a história de alguém que ele faz isso sem que a pessoa tenha orado por isso. Agora, imagina se você ora por isso. Imagina se você fala, Deus, estou aqui, não tenho, quase nada, só tenho vontade, minha volição está na tua mão, quero ser usado por ti. Agora tem uma pessoa aqui que eu vou ler a história, abre sua Bíblia em Juízes capítulo 6, e esse aqui não orou por isso, mas foi usado. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Toda vez que a gente está lendo o Antigo Testamento, a gente tem que sempre lembrar que a gente está num outro tempo, com coisas que têm a ver com uma transposição que a gente tem que fazer, transposição histórica e cultural. E para fazer essa transposição histórica e cultural, a gente tem que sempre considerar algumas coisas que tem naquele tempo. Não dá tempo a gente falar de tudo isso, é bastante coisa, mas para você considerar que esse salto do tempo, então as coisas não funcionam 100% como está hoje. A gente sempre tem que considerar esse desafio. Agora eu vou ler os versículos 1 a 6, a história é grande. A história é grande. A gente podia folhear aqui a história, ela começa no capítulo 6 e vai para o capítulo 8. Termina lá na frente. Não dá para ler tudo isso aqui. Mas todas aquelas... Quem gosta de séries e filmes de aventura, vale a pena ler Juízes. Você vai gostar. De ler as histórias, se considerar o tema aventura. Agora, se considerar o tema... gente que não sabe que deve continuar na jornada servindo a Deus, aí você vai ver como esse povo aqui falhava e Deus continua andando com eles. Mesmo nessa fase, eles têm fases de andar corretamente, fases de falhar, fases de deixar Deus, fases de andar com Deus, eles têm esses momentos. E aqui, capítulo 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Durante 7 anos, os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e desfrutavam as plantações até Gaza. Destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. O povo pediu socorro ao Senhor. O povo. Agora a gente vai ler versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas.
O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Ou, em outra tradução, guerreiro valente. Ou, valente do Senhor. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. A história continua. E eu vou contar aqui para vocês, numa versão revista atualizada por mim mesmo. A história continua e, primeiro de tudo, né, a gente olha aqui, esse homem é um homem que tem... O irmão vai gravar ali, mas eu preciso descer aqui e andar por aqui agora. Tá bom? Esse homem aqui, vamos ver se esse microfone dá para andar, qual que eu consigo ir mais lá na frente. Eu sei. Posso? Então esse homem aqui, ele é um homem que ele tem uma sensação de, uma questão com a identidade dele. Ele é um homem comum, fazendo coisa que a gente vai ser criativa para resolver o problema. Então ele era criativo, pelo menos para resolver o problema. Pessoal, assim, nessa época aqui, ninguém está colhendo uva, então eles não vão me achar aqui colhendo uva. Né? Ele estava dentro do tanque de prensar uva, moendo trigo, socando trigo. Então ele pensou, se o pessoal fosse procurar, vai procurar onde? Ele achou um bom esconderijo. As crianças estavam brincando de esconder ontem aqui, eu fiquei vendo ali um pouco, ele achou um bom esconderijo. Que nem as crianças encontram um bom esconderijo, ele achou um bom esconderijo, ele estava lá para ver se sobrava alguma coisa de comida para ele. E na hora que o Senhor aparece para ele, então ele olha só, dá para ver que uma das coisas que estava acontecendo ali, ele estava bravo. Estava moendo trigo dentro do tanque de prensar uva, mas estava bravo. Por que dá para perceber que ele está bravo? Primeiro que foi o povo que orou, não foi ele. E na hora que o anjo do Senhor aparece para ele, não sei se acontecer com você, que se o anjo do Senhor aparecer para você, primeira coisa, eu fico emocionado. O anjo do Senhor, que honra, apareceu aqui para mim, fiquei emocionado. O anjo do Senhor, quando aparece daquele jeito, é uma teofania, Jesus aparecendo fora do seu tempo. Sempre que está em letras grafadas ou em letras maiúsculas, a gente compreende como uma teofania, como se fosse Jesus aparecendo antes do seu tempo. E aí, se Jesus aparece para mim, eu caio das pernas, né? Me dá um negócio aqui, eu tenho... Jesus vai aparecer, ele tem que primeiro fazer um milagre de ressurreição, porque é perigoso dar um infarto na minha idade, né? Então tem que ir lá, né? Segura aí, né? Sobe a pressão, dá uns negócios aí, sei lá o que dá. Mas o que acontece ali é que ele, na hora que Jesus aparece para ele, o que acontece? Ele fala, é só que me faltava, agora eu fazendo isso aqui, você ainda aparece aqui para me dar uma lição de moral, e ele começa a falar. Isso não foi, tirou a gente do Egito e agora deixa a gente aqui? Você tirou a gente de lá só para deixar a gente aqui nessa situação? Eu estou aqui, escondido. Daí dá para imaginar que o anjo do Senhor falou, calma, pera. Eu tenho um negócio para... Calma. Guerreiro, eu estou socando esse negócio aqui sem fazer barulho. Como é que soca trigo sem fazer barulho? Você imagina? Inventei o primeiro pilão silencioso da história para não fazer barulho, para os caras não virem me roubar. E você vem aqui ainda me atrapalhar? Me dá um susto. Imagina, você está ali socando baixinho daqui a pouco. Igual ontem na peça, né? Teve na peça? O Kaique deu um grito lá e as crianças... né? Ainda bem que funcionou, né? Ninguém vai esquecer do Kaique gritando. Né? Mas é isso, foi um susto que ele levou. Mas o susto que ele levou fez o processo começar, dele fazer aquilo que estava no coração dele. Então lembra de uma coisa importante. Jesus não tem problema com as suas dúvidas.
E você está vendo a gente servir ao Senhor aqui, não quer dizer que a gente não tem dúvida, não. A gente serve a Ele cheio de dúvida. Tem uns negócios que a gente está pensando aqui, será que é isso ou é aquilo? A gente com dúvida mesmo vai. A gente com medo mesmo vai. E ele estava ali cheio de dúvida. E aí chama de valente. Ele fala, valente? Você não tem ideia de quem eu sou. Você veio na toca errada. Você veio na caverna errada. A caverna onde está o pessoal lá de Benjamim é lá do outro lado do monte. O pessoal que está da tribo de Judá, dos valentão de Judá, está tudo lá do outro lugar lá. A turma de Caleb, de Efraim, está em outro lugar. Não é aqui não. Aqui é Manassés. Aqui a gente é zero coragem. Aqui a gente é Zé Mané. Aqui nós somos de Marilândia. Nós somos de São Paulo, nós somos de Curitiba, nós somos de Marilândia. Ele falou uma coisa assim, alguma coisa que menospreza, né? Vou falar do meu sobrenome. Aqui é Souza. Aqui, ninguém. É isso, ele falou exatamente isso. Aqui não é ninguém. Aqui nós sabemos assinar o nome, nós botamos um X no nome, nós não sabemos nem ler direito. Não tem nenhuma pessoa notável de Manassés. Manassés, assim, Deus escolheu assim, foi, né? Era José que ele queria escolher, pegou e meteu um Manassés aí no meio. Ficou desse jeito, falando quem ele era, uma pessoa comum. Como é seu nome? Analice. É para o pessoal ali do vídeo saber. Analice. De onde você é, Analice? Eu sou de Apucarana. Analice é de Apucarana. Analice, me fala, seu pai e sua mãe, o que eles fazem da vida? Meu pai é professor e minha mãe também, atualmente. São professores de quê? Meu pai de matemática e minha mãe é pedagoga. E você, quando você está pensando assim, se eu, aqui no meu futuro, o que eu vou fazer? Servir ao Senhor. Você pensa no quê? Você gosta de fazer? Eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar. E o que você está fazendo agora? Agora? Na tua vida. Eu estou aprendendo para poder ensinar melhor. Se o anjo do Senhor aparecer para a Analice e falou assim, Analice, vamos lá que eu vou agora salvar a cidade de Apucarana. A Analice vai falar, meu pai e minha mãe são professores. E eu sou estudante. Seminarista. Eu nem sei o que é Kairos e Cronos direito. Estou aprendendo. Como é que o senhor vai me usar? Eu sei decoro nos versículos da escola dominical ainda, e agora estou aprendendo as outras coisas, mas eu ainda estou aqui. Como é que você pode me usar? E você, moça? Como é seu nome? Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia, você é tímida. Tipo Gideão, né? Vou proteger a Ana Júlia antes que ela tenha um ataque no coração. Né? Vou andar mais um pouco aqui, vou falar com o José Carlos, que o José Carlos parece que não vai ter tanto medo igual a Ana Júlia. José Carlos. Onde você mora, José Carlos? Capanema. Capanema. Que igreja que é lá, José Carlos? Igreja Batista. E a igreja batista é grande? Como é que ela é? Quantos membros tem lá na igreja? Em torno de 50 membros. Você é o que lá na igreja? Eu sou o tesoureiro. Tesoureiro da igreja. E qual é a sua profissão, José Carlos? Eu trabalho autônomo, eu mexo com obras, construção civil. José Carlos. Se o anjo do Senhor aparecesse para o José Carlos e falasse assim, mas eu já estou fazendo... ser tesoureiro da igreja, que tem 50 membros, já é trabalho para mim, porque o meu dia a dia é construção civil. Eu sei mandar em ajudante, mandar em pedreiro, né? Sei medir pé direito. Umas plantas eu sei ler, outras não. Não é? Gente comum. Gideão era o mais comum de todos. Era você. Gideão era eu. Era você. Então, Gideão era aquele... Deu uma crise de identidade de Gideão na hora, assim, mas você vai aparecer justo para mim. Eu sou a Analice de Manassés. Né?
Eu estou aqui ainda, meio escondido, né? Aproveitei que tem a escola, que é um internato, me escondi lá no Maranata para ver se, né? Na hora que vai essa ordem do dia, eu fico meio quieto, meio escondido. Aproveita que sou pequenininha, né, Annalise? Já tô, né? Para não, né? Vai que sobra, né? Tem um jeito assim, eu falo assim, eu preciso de um voluntário para tal coisa, né? Pastor Daniel, chega, preciso de um voluntário para tal coisa. Você tem uma técnica, que eu sei, quando eu vou pedir voluntário lá no Expresso Ação. A técnica de todo mundo é assim, na hora que eu vou precisar de um voluntário para tal coisa, a pessoa olha para um ponto fixo e não desvia o olhar. Se cruzar o olho comigo, eu chamo você. Eu não pode cruzar o olho com o pastor nessa hora, que precisa de um voluntário, senão ele me pega. E tem essa técnica que todo mundo usa aí, bastante gente funciona. E às vezes funciona, às vezes não. Mas a gente é essas pessoas aí. José Carlos, você tem filho, José Carlos? Uma? Ela veio no apelo ontem. Glória a Deus. Uma filha. E vai para missões, José Carlos? Aleluia. Aleluia. Aí, ó. O anjo do Senhor veio ontem na vida do José Carlos. Ele estava quieto lá, pensando que era só construção civil. E Deus falou, não, você está criando uma missionária. Você nem sabe. Né? E aí, quando a gente olha para isso aí, é desse jeito, né? O Gideão tinha esse comportamento. O anjo do Senhor começa a falar com ele e fala, eu vou mudar todo esse negócio aí. E ele muda a situação, ele vai mudar a história, muda a perspectiva de Gideão para mudar a história do país, a história do povo. Então ele muda a perspectiva de Gideão. Olha só, para ele mudar a história da sua cidade, da sua igreja, ele tem que mudar a tua perspectiva. E ele fez isso com Gideão. Gideão pensou, eu sou a última pessoa depois de ninguém. Ele falou assim, eu sou o verme do cocô do cavalo do bandido. Foi isso que ele falou. Eu traduzi aqui para vocês. Isso aí é hebraico profundo, aramaico. Né? Ele está revelando aqui que ele não dá em nada. Que ele é covarde. Então ele não é igual a Annalise e o José Carlos. Né? Porque ele está dizendo uma coisa que é muito além. Ele está dizendo que ele é covarde. E o Senhor chamou ele de guerreiro valente. Para ter uma ideia do que é isso, dá para imaginar quem tinha mais de gente ali. Ele escolhe essa pessoa. Então, por que ele escolhe essa? Quer dizer que tem outras pessoas que estão com um estado de espírito pior do que o de Gideão. E depois que a gente olha a história inteira, lê a história de Gideão inteira, a gente vê que tem sim pessoas com estado de espírito muito pior que o de Gideão. E aí a gente vai olhando para essa história. E aí sempre pensa no seguinte, né? Deus muda a perspectiva de Gideão e a gente sempre pensa, por onde que eu vou começar a missão? Por que lugar eu começo? Se Deus vai me usar na missão dele, se alguma vocação existe em mim, se alguma coisa boa tem em mim, porque agora na hora que eu falei com a Annalise, e eu falei, esqueci o nome da moça tímida, Ana Júlia, quando eu falei ali, você falou, ainda bem que ele não perguntou para mim, ainda bem que ele não falou comigo, Você acha que o cara que estava socando o trigo na toca do lado, na caverna do lado, no buraco de prensar a uva do lado, ficou ouvindo a conversa e falou, ainda bem que o anjo do Senhor não veio falar comigo. Eu vou libertar o povo de Israel. Olha o tamanho da missão, vou libertar o povo de Israel. Você ferirá os amalequitas como se fossem um só homem. Eita. Mas aí você pensa, mas a missão vai começar com os amalequitas. A missão vai começar na batalha, lá contra o povo que está atacando a gente. A missão começa em casa. Aí a gente vai lendo a história aqui. Por onde começou a missão? Primeiro começa lidando com você mesmo. Olha só, o anjo do Senhor apareceu e primeiro ajudou ele a lidar com ele mesmo. Então uma das coisas que nós fazemos em escolas como essa aqui, a gente ajuda você a lidar com você mesmo, a descobrir quem você é no corpo de Cristo. A lidar com a sua identidade, a saber que a sua decisão no serviço do Senhor é muito importante. Saber que você tem missão, que você tem lugar no corpo de Cristo. E aquilo que você faz é muito importante. E quem você é, a sua identidade no corpo de Cristo, a sua identidade em Cristo, coloca você como servo diferente de um montão de gente que ainda não compreendeu. A primeira coisa, então, na missão de Deus é saber quem você é. E foi isso que o anjo do Senhor fez com Gideão. Gideão, você é um valente. Você ainda não sabe, mas você é um valente. José Carlos, você não sabia.
Mas eu estava criando uma missionária. Olha que coisa. Nelice, você não sabia. Você pensou que isso aí era só... Ai de mim se eu não souber tabuado com o professor de matemática. Pensou que era só isso. Preciso saber o que é polinômio o mais rápido possível. Preciso decorar a fórmula de Bhaskara, senão ele acaba comigo. Pensou que era só isso? Não, tem grego. Não. Tem que ler a Bíblia toda no tempo que estiver aqui no seminário. Mais do que uma vez. Não é só isso, não. Tem mais coisa para fazer. Então, primeiro a gente lida com a gente mesmo. Com a nossa autocomiseração, no sentido de a gente achar que a gente é miserável. Que a gente achar que a gente é daquela família que não dá em nada. Que a gente achar que é de Manassés. A gente achar que é do sobrenome comum. A gente achar que não vai conseguir fazer nada, que a nossa igreja é uma igreja pequena. Qualquer igreja grande que você vê por aí, viu, José Carlos? Eu falo isso para minha igreja direto. Qualquer igreja que você vê, minha igreja tem 50 pessoas. Qualquer igreja que você vê por aí, qualquer uma, a maior, aquela que você olha, nossa, podia ser assim, né? Já teve 50 pessoas. Começou um dia numa garagem, na sala de uma casa, um dia foi desse jeito. Então, gente, bora botar a igreja nas garagens aí. Porque essas igrejas que um dia começam numa garagem, um dia começam num salão alugado, um dia começa num salão de festa de um prédio, começa num cinema, começa num, sei lá. Um dia é dessas grandonas aí que você vê por aí. Todas começaram, algum dia começou desse jeito. E vários pastores que pisam aqui no Maranata, que saíram daqui, são homens que começaram igrejas numa garagem e tem igrejas com 500, 600 mil pessoas. Então, você já deve ter ouvido testemunho desses homens aí. Isso é para te inspirar. Então, veio um monte para cá da tribo de Manassés. Veio um monte de gente para cá que chegou aqui, sentou nessas cadeiras aí que está sentando para estudar, e ele achava que ele era a última pessoa depois de ninguém. E ele não achava que tinha valor ali aquilo que ele era, aquilo que a família dele era. E o anjo do Senhor, a partir da experiência dos irmãos aqui, do ensino dos professores aqui, ele foi se desenvolvendo, melhorou a autoestima dele, ele foi liderar uma igreja que tinha 40, 50 pessoas e foi crescendo e hoje chega em lugares que você nem imagina. Gideão, a história de Gideão repete várias vezes. E aí, olha só, Gideão então ele tem uma conversa, ele pede sinal, ele vai, né, fazendo aquela conversa que a gente sabe, né, que será que é Deus mesmo, não é? E apesar dele transformar a perspectiva de Gideão de quem ele era, Deus fala assim, mas você não vai sozinho não, eu vou com você. Eu vou com você. E nessa hora de começar a missão, ele chama, ele fala para Gideão. Para Gideão, a primeira missão de Gideão era na casa do pai dele. Olha só. No capítulo 6 ainda, versículo 29. Logo cedo, no dia seguinte... Não, um pouquinho antes. Versículo 25. Naquele dia o Senhor disse a Gideão, tome o segundo touro do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar do seu pai, que seu pai fez a Baal, e corte o poste de Aserá que fica ao lado do altar. O pai de Gideão adorava Baal. Depois construiu um altar para o Senhor, seu Deus, no alto dessa colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifica o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Aserá, que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos. Aí você pensa assim, esse cara pensava que não era ninguém, ele tinha 10 servos. Por que ele pensava que não era ninguém? Se tinha 10 pessoas que eram funcionário dele. Você vê como é? Você vê, Analice? Você pensou que eu vou ser missionário, o que eu tenho? Eu tenho gente me treinando em casa desde nascença. Né? Eu pensei que eu não tinha nada. Aí você chega aqui e você descobre que você tem mais coisas, já tem coisas que você sabia antes de chegar aqui. Eu pensei que eu não tinha nada. Zé Carlos pensou que não tinha nada.
Mas o Zé Carlos, quando ele me vê trocando uma fechadura, ele fala, meu Deus, como eu manjo desse mundo, das coisas. Se ele me vê lá em casa para arrumar uma coisa lá em casa, ele fala, Deus é fiel. Ele está presente na minha vida. Né? Eu não sou, graças te dou, porque eu não sou como este aí, que sofre tanto para trocar um chuveiro. Né? E a gente pensando que a gente não sabe nada. E os irmãos aqui, né, no Maranata, de vez em quando Deus coloca isso, coloca você do lado de uma pessoa que já sabe fazer algumas coisas, e você traz experiências lá da sua vida, e essa troca de experiência faz você aprender coisas do dia a dia que você não sabia. E que lá na frente você acaba usando no ministério. E logo cedo, no dia seguinte, todo mundo levanta e vê aquilo que aconteceu, e aí começa uma confusão, todo mundo quer descobrir, fizeram uma investigação minuciosa, né? O versículo 29 fala, fizeram uma investigação cuidadosa, descobriram quem tinha sido, foi Gideão. Foi Gideão, teu filho que fez isso. Imagina que ele vai fazer, ele vai sair por aí quebrando o poste ídolo de todo mundo, eu aqui com meu poste ídolo tranquilo, adorando meu Baalzinho, ninguém me deixa adorar meu Baalzinho em paz. Imagina que agora ele vai sair quebrando aqui, matando todos os outros. Não, vamos pegar ele para fora. E aí o pai dele fala assim, mas se Baal fosse poderoso, que Baal se vingue. E aí começou um negócio, Gideão começou a missão dele em casa. Então eu queria perguntar para você, tem uma coisa que é uma afronta contra Deus lá na sua família? Tem uma coisa que a tua família faz que é uma afronta a Deus? Coisa que a tua família tem feito repetidamente é uma afronta a Deus, eu acho que ela é ali que começa. Tem coisa que o povo lá na sua casa anda falando e que você precisava dizer para eles, vamos parar de falar isso aí. Nós não somos mais a última pessoa depois de ninguém, não. Deus quer restaurar a identidade da nossa família. Teve aquela coisa ruim que nosso tio fez, que a nossa tia fez, que nosso avô fez, que nosso pai fez, mas a gente não é isso não, foi ele que fez e Deus está restaurando a nossa identidade. E o nosso nome vai ser restaurado aqui. Deus vai dar paz para a gente. Nós não nos definimos por aquela coisa ruim que um ente da nossa família fez. Nós somos definidos por todas as coisas boas que nós somos, que Jesus faz em nós. Então o que aconteceu ali? A missão começa em casa. Que tem alguma coisa que é uma afronta contra Deus, naquilo que está sendo feito lá na sua casa e você sabe, você começa a missão em casa dizendo, a gente precisa parar com isso. Precisa mudar isso não faz parte daquele que é povo de Deus. Isso aqui não faz parte, a gente vai mudar isso aí. Vai ter uma transformação aqui em casa. E a transformação começa lá, começa em casa. Ele quer fazer coisas grandes, mas ele nunca começa a coisa grande lá fora. A nossa igreja um dia pode ficar grande, mas ele começa a coisa grande da igreja, ele começa na coisa pequena em casa. Ele vai fazer uma coisa grande para que a tua igreja seja grande. Mas ele começa fazendo coisas pequenas em cada família. E no final todos experimentam essa coisa grande que eu estou falando. É um avivamento. Você vai experimentar, a igreja toda vai experimentar, mas coisas que começam na casa do José Carlos. Começa na casa do José Carlos. E aqui começa na casa do José Carlos, quando ele dá o testemunho do que Deus fez na casa dele, a outra família ele fala, mas Deus pode fazer aqui também? Se ele faz na casa do José Carlos, pode fazer aqui também. O José Carlos, sabendo que ele é limitado, aceitou ser tesoureiro da igreja. Eu também posso aceitar um ministério aqui na igreja. Então ele começa a fazer coisas na nossa vida e a gente vira o exemplo a ser seguido. Porque na falta de um exemplo tem que ser você. Na falta de um exemplo, você é o exemplo. E não tem como ser diferente. O teu casamento é referência, a tua família é referência. A referência que o mundo precisa é você. A referência que aquelas pessoas precisavam tinha que vir de Manassés, não dava para vir de mais ninguém naquele momento. Era Gideão. Era a última pessoa depois de ninguém que Deus queria usar. E aí você fala, está na posição certa. Eu não sei de nada, eu não sou nada. Ana Júlia, eu sou tímida. Está no lugar certo, Ana Júlia, sabia? Porque quando eu sou fraco, é o quê que eu sou? Eita, e agora? Você estava achando que dizer que era fraco para Deus funcionava? Ele fala, não, eu adoro usar os fracos. Ah, meu time é ruim, eu sou um perna de pau. Deus fala, beleza, é você mesmo, vai pro meu time. Eita, eu puxo de uma perna, minha mãe bateu demais em mim. Brincadeira, mamãe. Você mesmo, é você que vai vir. Ah, mas eu não sei direito, eu não consigo entender grego. Você mesmo pode vir. Sabe falar o ABC? Sei, então vamos. E ele vai, é isso aí, você fala, mas eu sou...
Eu sou deficiente. Eu não entendo as coisas. Eu não consigo falar com habilidade. Mas é você mesmo que eu quero fazer. Aí, mas assim, sabe, de verdade, o pessoal acha até que eu sou meio doido. Eu sou louco. Eu escolhi as coisas loucas do mundo. Você é perfeito, louco. Eu quero o louco, a louca. Pode vir. Eu quero envergonhar o mundo com você. Eu quero você mesmo, pode vir. Mas eu estou perdido aqui, eu não sei para onde que eu vou, não sei de onde que eu vim. Pode vir, eu vou dar direção para você. Eu vou colocar você no lugar, no caminho que você tem que seguir. Pode vir. É comigo, não é com você, que eu estou junto. Eu vou dar poder para você, vou dar sabedoria para você. Aí junto a gente vai ter a missão em casa, a missão na rua, a missão no mundo. E vamos lá. Aí você fica valente, né? E aí quando alguém fala assim, eu sou de Marilândia do Sul, cidade da cebola, é da cebola? Da cenoura? Eu sou da cidade da cenoura, tá pensando o quê? Hã? Bate no peito, tá pensando o quê? Vê direito como fala comigo, eu sou marilhandense, da cenoura. A autoestima de Gideão foi lá em cima. E ele começou a chamar todo mundo. E chamou o povo para a guerra. E o povo juntou em volta dele. Mais de 20 mil. Foram juntando em volta dele. E aí teve a guerra, chegou a hora de lutar contra os midianitas. Os midianitas eram vistos como gafanhoto porque eles atacavam com camelo. E lembra que o povo de Deus, nessa época aqui dos juízes, eles ainda não dominavam a liga de ferro. Os filisteus é que dominavam a liga de ferro. Os midianitas e amalequitas compravam as armas dos que dominavam a liga de ferro, que eram os filisteus. Eles usavam armas de bronze. E não sei se você sabe, mas ferro contra bronze, a arma entorta. Então você tem que ser muito criativo para você vencer uma guerra dessa. Então não adiantava, mesmo que tivesse 130 mil, era 130 mil os soldados amalequitas, tivesse 130 mil soldados de Israel com armas de bronze contra soldados amalequitas, que viviam só para roubar os outros e para lutar. Eles não viviam para cultivar. Então, primeiro, alguém que só vive para lutar é tudo aqueles caras do UFC. Sabe aqueles caras do UFC? O cara vive para treinar. O cara, a vida dele é treinar. Ele, né, de manhã levanta e corre 20 quilômetros. De tarde puxa ferro. De noite luta jiu-jitsu. No dia seguinte, a mesma coisa. Só que no outro dia ele luta Muay Thai. Ele é o cara da treta. Sabe lutar. O povo de Israel o que faz? De manhã, rastela grama. Né? De tarde, colhe umas melancia. Mas como é que vai lutar? Esse com aquele? Não tem condições. Aí vamos forjar arma. Vai forjar arma. O cara que já sabe lutar, o cara já sabe lutar, tem armadura e tem espada de ferro. O outro tem espada de bronze. Tivesse 130 mil contra 130 mil, perdi igual. Percebe que não é um número de soldados? 130 contra 130 mil não ia dar certo. Porque um é guerreiro de nascença. Viveu guerreiro. O outro não, o outro é agricultor. Um tem armadura e espada, o outro tem rastelo, tem enxada. Não ia dar certo. Não é Deus agindo. Esse povo nem existia. Não é Deus agindo, o povo de Israel não existia, ouviu? Morria lá no Egito. Não é Deus agindo, eles não existiriam. É Deus agindo na história para que eles existam. Aí, em muitos momentos, esse aqui é mais um deles. Aí quando eles chegam lá, eles estão atacando e eles parecem gafanhotos porque eles estão lutando de camelo. Então imagina só, o cara está com um rastelo ou com uma lança de madeira, só a ponta é de pedra, lutando contra um cara que está em cima de um camelo, que está com uma lança feita do tamanho certo para matar alguém que está ali na frente dele. Então o camelo, você imagina a altura do camelo, 2 metros de altura no mínimo. O camelo desses caras era o camelo dromedário, não é o camelo de 2 corcovas, é o outro tipo de camelo. E esse tipo de camelo, ele fica de cima com a lança e alcançando as pessoas, ele só fura de cima assim para baixo, não é nem trabalho, não precisava nem treinar muito. Porque quando o cara atacava, ele não tinha... se ele atacasse, ele tinha que atacar o animal primeiro, para o cara cair do camelo e aí ele atacar a pessoa. Então, é por isso que parecia um gafanhoto, de altura, de tamanho. Os bichos andavam meio saltando e eles matando de cima para baixo sem dificuldade nenhuma. Eles não tinham nem como lutar. Tinha que pensar em uma outra técnica. O que a gente faz? Aí, Gideão chama todo mundo.
chamou todo mundo, bora para a guerra. E aí ele chega lá e ele começa a olhar para o povo, isso está tudo na Bíblia, tá, gente? Começa a olhar para o povo. E Deus vai falando com ele falando com Deus, aí você vê que ele já ficou íntimo, né? Ele já está, assim, ó, trocando ideia direto. Já aprendeu a discernir, ele já está experiente ali na relação com Deus. E aí chega o seguinte, ele fala, estou vendo que tem gente que está com medo. Tem gente que está aqui, mas não queria estar. Então, se você quer ir embora, você não está bem de estar aqui, pode ir. Gente, pode ir embora. Eu queria que você imaginasse, você sabe o final da história, a maioria de vocês já sabe o final da história. Eu queria que você imaginasse, quem aqui tem filho, o irmão aqui, que o seu menino leu o texto bíblico, como é seu nome? Qual a idade do seu filho? Do Abner? 9 anos. É Etevaldo? É? Idevaldo. O Idevaldo foi lá para o exército de Gideão. Aí deu um medinho no Idevaldo. O Idevaldo falou, vou para casa. O Idevaldo chega em casa. O Abner pergunta assim, e aí, papai, você não foi para a guerra? Fui. Mas e aí, por que você voltou? Não, não dá nada não. Mas o povo não está, continua lá no acampamento para guerrear? Mas... eu achei melhor, eu achei que tua mãe estava precisando de mim aqui. Eu vim aqui para te contar uma história para você dormir. Mas papai, o pessoal não está na guerra, não é para ficar lá na guerra, não foi para lá por causa disso? Ah, filho. Deixa assim. Gente, foi desse jeito. Um monte de gente voltou embora. Desse jeito. Voltou para casa e que história que conta para o filho? Que história que conta para o filho se você volta no meio da guerra? Que história que você vai contar para a tua família se você voltar no meio desse seminário aqui sem terminar? Que história que você vai contar lá? Hein? O que você vai contar lá? Eu desisti. Porque mas o povo não continuou lá? Mas é que... você sabe, né? Eu não sou da cidade da cenoura. Eu da minha terra, tá, gente? Eu sou daqui. Posso falar. Tenho o direito de nascença de falar de Marilândia. E aí foi isso que aconteceu. Aí o povo estava lá, acampado ainda. E Deus deu um outro jeito dele falar assim, eu ainda não é esse povo não, ainda tem mais uma mudança aqui. Bora beber uma água aí. Foram pro rio. Na hora de beber água, falou assim, aquele que beber água, olhando atento, olhando para todos os lados, o que estiver esperto, ele vai pegar a água lá, né, com a mão e vai tomar assim, olhando, né? Esse cara fica no exército. Aqueles que colocarem a boca na água, assim, tipo, tô tranquilo, esse não vai pro fronte. Olha só, se você ler o texto, tem uma coisa aqui, ele não mandou embora. Esses aí ficaram acampados de um lado do rio. Só aqueles que tomaram a água com a mão, esses aí ficaram no exército principal de Gideão. No grupo do ataque. Falou, eu preciso de um grupo de pessoas que vão para o fronte. Os outros vão ficar aqui, acampa aqui. Faz o churrasco para nós, daqui a pouco a gente volta e faz o lanche. Nós vamos lá resolver uma parada com 130 mil pessoas e o resto fica aí. Daqui a pouco eu chamo vocês. E quando você ler o texto, você vai ver que ele chamou esse pessoal para eles voltarem e eles perseguiram os amalequitas até lá, não sei onde. E aí, definiu os 300. E, gente, olha só. Pensa comigo. Deus quer fazer um negócio poderoso. Ó, você fica sabendo assim, Deus vai fazer um negócio para... Ele vai mostrar o poder dele de um jeito que ele nunca mostrou. Você quer estar fora disso? Eu não. Deus quer fazer um negócio assim, lá em Capanema, Zé Carlos. Deus quer fazer uma coisa assim poderosa, quer fazer um avivamento daquela cidade. O Zé Carlos tem que estar no meio. Se Deus vai fazer um negócio poderoso na Apucarana, ele se vai para lá agora a pé. Vou para Apucarana a pé, Deus vai fazer um negócio poderoso em Apucarana, eu vou estar fora. De jeito nenhum. Se Deus vai fazer um negócio poderoso aqui no Maranata, conta comigo. Conta comigo, ele vai fazer uma coisa poderosa. E a gente, eu não quero que ele vá fazer essa coisa e eu esteja contado fora da turma. Eu quero estar nos 300, eu quero ser essa turma do Valente aí. Essa turma do Valente. E eles foram. E olha só que coisa impressionante que acontece. Eles chegam e, gente, 300 pessoas cercam um acampamento de 130 mil pessoas. Como que pode um negócio desse?
É assim, ó. Eu tô aqui. A Annelise ia estar no meu exército. Eu tô aqui. A Annelise está lá no meio daquele mato lá. Nem vejo a Annelise. Eu sei que ela está lá. Bom, nem vejo ela, porque como é que 300 pessoas cercam 130 mil pessoas? Elas quase não se veem. E aí o que eles usam? Bom, Gideão pensou assim, usar espada de bronze não vai dar certo. Vamos atacar na espadada? Com 300 atacados? Uma lógica ruim. Colocaram um tocha dentro do vaso, deram um grito e tocaram trombeta. Que coisa diferente. A gente vai ganhar e vai ser no susto. Olha que coisa engraçada. Gideão pensou assim, falou, o anjo do Senhor, ele me deu um susto, quase me matou do coração. Ah, já tive uma ideia. Vai ser assim também. Nós vamos dar um susto nos caras, vamos matar eles no susto. Vai assustar o povo lá e eles vão morrer tudo no susto. Só que tinha o seguinte, né? O Gideão, o Jerubbaal, ele ficou famoso pelas coisas que ele tinha feito. Então a fama dele começou a correr no exército inimigo. O exército inimigo falava, esse cara é terrível. Ele tem 4 metros de altura. O pessoal já começou a criar lenda, né? Annelise, nossa! Annelise, ela limpa esse salão aqui sozinha, não precisa nem de ajuda. Annelise, O Zé Carlos? O Zé Carlos, ele pinta esse prédio aqui em meio-dia de serviço. Meio-dia de serviço do Zé Carlos, você não sabe, não tem ideia de como ele é forte. Ele troca as tomadas de tudo aqui, nem dá um minuto. Foi a lenda que surgiu sobre Jerubbaal, sobre Gideão. A lenda dele chegou primeiro. Quem ele era? Então, olha só como é o inverso. A identidade de Gideão, quem ele achava que era, a última pessoa depois de ninguém. Depois que Deus chega na vida dele, ele começa a agir dentro da vontade de Deus, o que é dito dele transforma ele numa pessoa que ele não é. Olha só, ele é um homem que está com medo, que vive escondido, e de repente a lenda faz dele alguém amedrontador, de guerreiro valente mesmo. E quando chega essa lenda, o pessoal fala, eita, e ele está vindo. E ele está vindo para cima da gente, ele vai atacar a gente. O pessoal chega até tem sonho de... E ele vai ganhar a guerra. Ele vai ganhar da gente. Chegou a hora de a gente pagar o preço da gente estar roubando os outros aí. E aí, o pessoal cerca. E aí quando cerca, acontece um negócio que é impressionante. Quando o pessoal cerca, coloca as tochas e grita por Deus e por Jerubbaal. E dá um grito. E os amalequitas entram num desespero. Porque eles devem pensar assim, que só o grito já deu um frio na espinha. Eles começaram a correr uns para cima dos outros, já virou um desespero, começaram a fugir. E entrou para a história como uma vergonha bélica. Eles venceram a guerra no susto. Aí o Gideão falou assim, chama o pessoal que ficou lá do lado do rio, que agora é a hora deles. E eles perseguiram. Eu fico imaginando o homem que foi embora, que tinha um filho de 9 anos em casa. Ô pai, fiquei sabendo que teve aquela guerra lá e ganharam. E ganhou assim, venceram os amalequitas. E você não foi? Eu falei, filho, é que... Sabe como é que é, né? Na hora lá eu destronquei um umbigo. E aí... Não dava para continuar lá. Inventou desculpa. Alguém vai falar assim, fiquei sabendo que todo mundo que vai para Maranata planta uma igreja, faz missão, vai para missão transcultural, faz negócio. O que aconteceu com você? Sabe que na hora me deu uma dor de barriga, eu desisti. Qual vai ser a tua desculpa? Desculpa é coisa fácil de arrumar. Mas nenhuma desculpa funciona se você estiver com Deus. E agora, eu queria chamar você para a gente fazer um negócio aqui. Porque esse negócio da gente pegar e falar que nós somos a geração de valente e tal. Eu queria que você ficasse de pé. Onde esse cabo vai? Ó. Você fica de pé e vira aqui para mim. Diz assim, gente. Artemis, joga futebol? Mais ou menos.
Você luta alguma coisa? É. Quando o pessoal grita lá, ele dá que tipo de grito que o pessoal dá? Gritinho assim. Hã? Quando tá jogando bola, quem gosta de jogar bola aqui? Futebol. Na hora que você tá do outro lado assim, você pede pro cara jogar bola pra você fala, aqui, vem em mim. É assim? Você dá um grito, né? Então, você pensa nisso aí. Que grito você dá? Quando a gente assiste o pessoal lá, quando o Corinthians vai jogar, eu sou corintiano. O Corinthians vai jogar, o Cassius lá junta com a turma. E aí o pessoal que fala, juntou. Você é corintiano também? Ah, você luta karatê? Eita, fiquei com medo agora. Aí, quando junta o pessoal e eles falam um Pai Nosso. Eles falam, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome. Assim? Eles falam gritando. Pai Nosso que está no céu! Não quer dizer nada, é só... Na verdade, ele não está revelando que eles acreditam em alguma coisa daquilo que eles estão falando, mas eles estão ali... Energia. E eles estão mostrando que eles estão comprometidos com aquilo. E agora a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai dar um grito aqui. Acho que aqui não aconteceu um negócio desse aqui. Aí você está pensando assim, nossa, aqui no Manata vou dar um... Aproveita que eu sou de fora, gente. Aproveita, dá esse grito que eu sou de fora. Tá? Foi autorizado. Tá? Foi autorizado, viu? Que preciso dizer que foi autorizado esse grito. Lembra de uma coisa. Que em todas as gerações Deus levanta uma geração de valentes. Em todas as gerações. Não foi só naquela lá. Não foi em Gideão. Antes já tinha acontecido. Já aconteceu com José, já aconteceu com outros. Aconteceu com Caleb, já tinha acontecido. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Josué, aconteceu com outros. Aconteceu com Noé. Em toda geração Deus levanta um valente. E nessa aqui? Será que vai ser diferente? Hein, José Carlos? O valente vai ser tua filha e não vai ser você? Não. Annelise? Mas eu sou pequena. Agora não é mais. Agora a fama da Annelise vai correr por aí, ó. Né? O pastor Omar colocou aí para gravar, todo mundo está pensando que a Annelise tem 2,5 metros de altura. Né? Mas é isso. Então, deixa eu pensar aqui, ele está levantando uma geração de valentes. Uma geração de valentes, de gente que, no que depender da gente, andando com Deus, a gente vai chegar muito longe. A gente vai chegar muito longe. No que depender de Deus na gente, as coisas loucas do mundo, aquilo que nada é, aquilo que nada parece, aquilo que parece com nada, vai longe. Né? Idevaldo e Abner. Uma dupla. Né? É isso. O Abner vai no karatê. Né? É isso, a gente vai. Valente do Senhor. Eu quero chamar você para dar um grito, mas você vai gritar. Não adianta fingir que não é com você. É com todo mundo. Você, Ana Júlia, não adianta ser tímida nesse grito. Não? Você não vai, não? Tá. Você, Abner. Abner, quando você tem 9, o Abner vai engrossar a voz antes da época. Vai engrossar a voz antes da época. Por quê? Porque quando a gente faz 12, 13 anos, a voz fica grossa. Você tem 9. A voz ainda é de criança. Mas eu vou chamar para gritar agora, a tua voz vai engrossar antes da época. É isso que eu falei. Eu vou falar já. Vou falar 1, 2, 3 e já. E isso é a tua escolha de ser alguém que vai ser o valente do Senhor para essa geração. É a tua decisão. Eu sei que vai dar um negócio e você falar assim, para que eu vou fazer isso? Lembra que Gideão foi e venceu? Então é só um símbolo de que você vai viver a sua vocação. É só um símbolo de que você vai viver aquilo que Deus chamou você para viver. É só um símbolo para você reconhecer que aquela que é a sua limitação em Jesus não é mais. Aquilo que você considerava, eu sou muito velho. Né, tia? Acho que não. Não, vou continuar dando aula. Vou forte. Eu estou muito novo. Eu acho que eu nem sei direito o que eu estou fazendo, né? O que eu posso fazer. Eu vou. Em nome de Jesus. E lá na frente a gente vai lembrar disso. Né? Sou o valente dessa geração. Deus está levantando uma geração de valentes. De mulheres valentes, de homens valentes. Ele está levantando você, está me levantando, está nos levantando para a gente ir muito e dar muito fruto. Tá bom?
Então vamos lá. Vocês vão comigo. Se você que joga futebol, como é seu nome? Samuel, você que joga futebol, Samuel, você der um grito menor do que aquele grito que você dá lá para o pessoal passar a bola para você, não vai valer. Nós vamos fazer de novo. Arteminho, se você der um grito mais baixo do que aquele que você dá lá no Muay Thai, na hora que você chuta aquele saco, não vai valer. Não vai valer, nós vamos fazer tudo de novo. Tá? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Uau! Senhor, usa-nos como os teus valentes dessa geração. Usa-nos, Senhor, para louvor da sua glória. Usa-nos, Senhor, na missão de Deus. Usa-nos para fazer a sua vontade, para fazer seu nome grande, aonde o Senhor nos levar. Senhor, alguns aqui estarão em diferentes países, em diferentes cidades, em diferentes lugares, mas todos nós estamos unidos. Talvez a gente não consiga nem ver um ou outro. Eu lá de São Paulo, outros daqui, outros em outros estados. A gente não consegue nem se ver de tão longe que nós estamos. Mas todos somos do mesmo exército. Nós somos valentes do Senhor, valentes dessa geração, para que o mundo conheça a verdade, seja transformado por valores eternos. Conheça Jesus, que o ame e ande com Ele. E que outra geração se levante também. E que outros e outros se levantem para te servir até que o Senhor venha. É a nossa missão, é o nosso serviço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, pode sentar, só quero agradecer os irmãos aí, pastor Daniel, a diretoria, obrigado pelo convite. Coloca o último slide ali. Obrigado pelo convite. Tem um combinado com vocês, combinado que eu quero deixar com vocês é que espero ouvir falar de vocês no futuro. Não sei quando a gente vai se ver. Você sabe que a possibilidade de exatamente esse grupo que está aqui dentro dessa sala se ver de novo não existe, né? Nunca mais a gente vai se ver. Exatamente esse grupo nunca mais se encontra. Nunca mais nos encontraremos. Se eu voltar aqui em algum momento, vai ser outras pessoas que estarão aqui, talvez você não esteja. No outro vocacionado pode ter um outro palestrante, não sou eu. Então, vai ter outra pessoa aqui e a gente não se junta mais. Exatamente esse grupo aqui é único. O único momento na história cronológica que exatamente nós estamos nessa sala. Então, eu espero que você tenha aproveitado desse tempo que a gente passou juntos. Para mim, foi muito especial. Muito obrigado pelo convite. Aqui tem os meus contatos. A rede social que eu mais uso é o Instagram, mas eu estou nas outras também. Estou no TikTok, estou nos outros. E não coloco muita coisa por lá, mas eu estou lá também. Júnior Simval com 2 L's. E em todas as redes que você procurar, eu estou desse jeito. Pinterest, qualquer uma delas. LinkedIn, estou desse jeito aí, apareço lá. E ali está meu WhatsApp, você pode me escrever. Eu demoro geralmente 24 horas para responder, tá? Então você responde, pensa que eu vou responder rápido. Não adianta mandar ponto de interrogação, que eu não me sinto pressionado, tá? Não me sinto pressionado por ninguém. Nesse sentido de ter que responder rápido. Eu respondo no meu tempo 1 vez ou 2 por dia só. Porque é mais mensagem do que é possível uma pessoa só dar conta. Mas eu respondo. E se você escrever lá no direct do Instagram, você me escrever, eu vou mandar para você um texto sobre vocação. Então, manda o direct lá no Instagram e eu mando para você um texto sobre vocação, falando um pouquinho mais sobre isso. Um livro que uns amigos meus, o Lissander, da revista Ultimato, o Lissander Dias, escreveu sobre vocação. Um livro que eu tenho em PDF, você pode, quem sabe, ler esse livro, isso pode te ajudar ainda a pensar um pouco mais sobre esse tema. Quando acontecer, provavelmente eu tenho 50 anos. E alguns aqui têm, né? Ontem, quando eu estava orando pelos que vieram aqui na frente, quando eu for velhinho com 80, alguns que estão que vieram aqui na frente vão estar com a idade que eu tenho hoje, daqui 30 anos. Mas, pela lógica da vida, é bem possível que eu chegue no céu primeiro que você. Mas eu queria combinar um negócio com vocês, todos que estão aqui. Quem chegar lá no céu primeiro, espera o outro. Combinado? Quando eu chegar lá, eu vou chegar lá meio perdido, meio bobão, acabei de morrer, né? Se você já estiver lá, você me ajuda, me explica como é que funcionam as coisas, me ensina a voar. Porque no céu a gente vai voar. Lembra? Jesus subiu aos céus, né? E exatamente o que aconteceu com ele vai acontecer com a gente. Ele foi subindo aos céus. Gente do céu. E o Arteminho achando que lutar Muay Thai era bom. Nós vamos voar. E aí você me ensina como é que anda por lá e tal. Agora, se você for agora nos próximos dias aí e tal, e eu
não tiver ido, você chega lá e procura um tal Simval, meu pai. Tenho certeza, vai falar assim, ó, eu fui numa conferência lá e ouvi teu filho falando e ele falou que era para chegar aqui e te procurar porque você ia me ajudar aqui a andar aqui no céu e saber das coisas, e ele vai te ajudar. E ele vai apresentar as pessoas importantes para você, ele já vai ter conhecido um monte de coisa lá. E ele vai te explicar como é que funciona. Então é assim, uns de nós vão chegar no céu primeiro, outros vão chegar depois, mas a gente se encontra lá, é certeza. Eu não sei se a gente se encontra aqui, mas é certeza que a gente se encontra lá. E se você tem certeza da salvação, eu espero mesmo. O pastor Jairson chamou você ontem, e aqueles que aceitaram Jesus, é para ter certeza da salvação. Né? Como diz, né, a Bíblia, escrevi estas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna. E eu tenho a vida eterna. E tenho certeza de céu, e queria que você tivesse certeza do céu. E a gente se encontra lá. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco, assim, durante o intervalo mesmo, a gente vai embora. Quero ver se eu chego na hora do culto lá da minha igreja em São Paulo. E para evitar o trânsito também, da chegada em São Paulo, entre 7 e 8 horas da noite, por aí, é a hora que mais gente chega. Então, quanto mais tarde eu chego, mais demoro para chegar. Então, vou agora daqui a pouco, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu acredito que, se for para cada um vir aqui dar um abraço, todos vão querer dar um abraço. Então, eu estou dando um abraço em nome de todos. É muito importante saber que, quando nós nos unimos com um propósito comum, é o Senhor que confirma. E como o pastor Simval já falou, às vezes, um aqui, outro ali, outro acolá, mas é o Senhor que vai confirmar. Eu me sinto honrado diante do Senhor por esse tempo, com tantas vidas, pela vida do irmão, toda a palavra trazida, os desafios que foram trazidos. E eu sempre falo que desafios não existe idade. Existe a forma pela qual eu o recebo. E eu me lembro do meu pai, nos momentos finais da vida dele aqui na Terra, ele dizia nas suas orações: Senhor, eu ainda quero ser útil. E é interessante que, quando nós entendemos o que é ser útil, vai além do estarmos vivos aqui na Terra, mas sim de termos feito aquilo que Deus ordenou fazer aqui na Terra. Simval mencionou várias vezes o pai dele, eu também posso mencionar o meu pai. E a Bíblia nos mostra a história de muitos homens que ainda continuam falando, mesmo já estando com o Senhor. E que este congresso, que este encontro vocacionado, seja lembrado e os desafios sejam trazidos à nossa mente para que nós cumpramos aquilo que diante do Senhor temos declarado. Então eu quero agradecer em nome do Instituto Bíblico Maranata, pastor Simval, sua esposa, Tianice, que sempre estão conosco aqui. A Tianice tem sido uma companheira em quase todos os nossos eventos aqui, né? Que bom tê-la conosco. E confessando, foi por causa dela, viu? Então, você fala, ela sempre mostrou, não que ela falou, convida, não, mas ela foi o referencial que veio na minha mente quando nós convidamos o irmão. E queremos agradecer porque foi de grande utilidade. Que Deus te guarde, que Deus vos conduza na sua obra e ministério para a glória dele.